melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já, acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, eu ergo as mãos para o teu trono, meu Pai, e em o nome do Senhor Jesus, eu venho te suplicar por cada pessoa que me ouve neste momento. Eu não sei o que ela está, ou que cada uma está passando, vivenciando neste momento. Mas eu sei, meu Pai, que assim como as estrelas dão a direção para o norte, para o sul, para o leste e oeste, são sinais dos tempos, das estações, assim como a lua, o sol, quando eles surgem, nós sabemos as estações. Eu sei também, meu Senhor, que os problemas que nós passamos aqui embaixo são sinais também, sinais do céu, chamando a atenção para a tua voz, para a tua mão estendida. Muitas pessoas, quando não conhecem os sinais teus, lamentam, reclamam e até praguejam contra as situações adversas. Só que o Senhor deixa as situações adversas chegarem a nós para chamar a nossa atenção, dizendo: olha, eu estou aqui. Eu disse que no mundo teríeis aflições, mas que vós deveríeis ter bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Meu Pai, eu peço que neste momento venha fortalecer a fé dessas pessoas que me ouvem. Dar-lhes o alimento sólido que sustenta a fé, que obriga a gente a perseverar e por conta disso nos faz aprender a viver nesse deserto, a passar por esse deserto. Eu te peço por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por todos os teus servos espalhados por esse mundo afora. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Nós falamos, minha amiga, meu amigo ouvinte, sobre a parábola do homem rico, cuja fazenda produziu muitos frutos, e ele pensava consigo mesmo: o que farei com todos esses frutos que eu colhi? Então veio uma ideia: vou destruir os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e então vou juntar tudo o que tenho e vou guardar os meus bens e dizer para minha alma: agora você tem
em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, regala-te. Só que veio a voz de Deus em meio a esses pensamentos e disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, quer dizer, o diabo te pedirá a tua alma. E o que você tem, para quem será? E assim acontecerá com todos aqueles que não são ricos para com Deus. Quer dizer, as pessoas estão tão voltadas para as coisas dessa vida, deste mundo, que elas não se dão conta de que Deus, o Criador dos céus e da terra, está desejando salvá-las. Então, o rico, é difícil entrar no céu, não é porque ele é rico, mas porque ele confia na riqueza. Quanto mais rico ele for, mais confiante ele é nas suas riquezas. O pobre é mais fácil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele não tem nada. Então, a tendência dele é confiar em Deus. Então, a miséria do rico é que a sua fé está nas suas riquezas. A riqueza do pobre é que a sua fé está em Deus. Agora, nós vamos falar um outro fato que Jesus mencionou sobre o pós-morte. Quando lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, ele diz assim: havia um homem rico. Havia. Isso não é parábola. Isso foi um fato. Aconteceu. E só Jesus podia falar desse fato, dessa história, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele estava presente, ele viu o que aconteceu entre o rico, o que aconteceu com esse homem rico que ele está falando, e o pobre, o Lázaro. Então ele disse, olha, quer dizer, existiu um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. E também existia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta desse homem rico. Quer dizer, duas faces da vida. Do lado de dentro daquelas altas muralhas havia uma casa lindíssima, um palácio. E ali o rico se regalava esplendidamente. Do lado de fora do seu palácio, fora das suas muralhas, havia um pobre mendigo, Lázaro, cheio de chagas, cheio de feridas, e que desejava alimentar-se, pelo menos, das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava, ele almejava, mas não comia. E até os pobres, os próprios cães, melhor dizendo, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Os cães também miseráveis, não tinham o que comer, vinham lamber as feridas de Lázaro. Então, duas situações completamente opostas. Jesus está falando que isso aconteceu. Isso, com certeza, aconteceu na Babilônia, quando haviam os ricos, os podres de ricos, e os miseráveis.
E disse Jesus então que aconteceu que o rico morreu. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo também morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora é interessante. Jesus, que estava assistindo esse episódio, esse acontecimento, notou que quando o mendigo morreu, os anjos vieram, tomaram a sua alma e a levaram para o seio de Abraão, quer dizer, os braços de Abraão. Abraão, porque ele, o mendigo, tinha fé no Deus de Abraão. Então, por causa dessa fé que ele possuía no Deus de Abraão, quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Agora, preste atenção. Hoje, se o mendigo morresse hoje, ou o mendigo que morre hoje com a fé no Senhor Jesus Cristo, então a sua alma é levada para o seio do Senhor Jesus, quer dizer, o paraíso, onde Jesus prometeu também levar o ladrão que estava ao seu lado na cruz, quando lhe pediu para salvá-lo. Então, quando uma pessoa morre, seja ela pobre, seja ela rica, não importa, classe média, seja o que for, a alma dela é disputada. A alma dela é disputada. Se ela viveu na justiça, ou se no último momento se converteu, entregou a sua vida para o Senhor Jesus, porque isso acontece muito nos leitos dos hospitais, há pessoas que estão por um fio e só tem tempo para dizer eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e morrem. Então essa criatura, a alma dela vai direto para Deus, quer dizer, os anjos vêm buscar a alma dela porque ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Aquelas que morrem no leito de dor e rejeitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e ficam agarradas aos santinhos, aos guias, aos deuses desse mundo, quando elas morrem, a alma delas imediatamente é levada pelo diabo para o inferno. Quer você goste ou não, quer você creia ou não, minha amiga, meu amigo, não vai mudar nada. Se você acha isso, você acha aquilo, não interessa. Isso é o que o Senhor Jesus fala claramente. Porque ele diz aqui, morreu também o rico e foi sepultado. Mas Jesus não menciona isso. Ele só diz o seguinte, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando ele se refere ao rico, ele diz, o rico morreu e foi sepultado. No inferno, conclui Jesus, no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormentos. Imagine o tormento que ele viveu, que ele tem vivido, que ele está vivendo. Até hoje ele está em tormento, porque esse rico está em tormentos até hoje e vai continuar em tormentos até o dia do julgamento. É isso que acontece. Quem vai para o inferno vive em tormentos até o dia do julgamento. Ora, aí há pessoas que dizem, não, mas eu vou deixar uma certa fortuna para fazerem orações para mim, rezas e missas, etc. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não existe purgatório. Não existe purgatório. Purgatório é uma figura, é uma invenção, uma doutrina que inventaram para se vender indulgências.
Indulgência é aquilo que, por exemplo, a pessoa paga, ela dá dinheiro, ela dá as suas casas, suas propriedades para as pessoas fazerem, ou para as igrejas que têm essa doutrina, fazerem preces, acenderem velas, mas nada disso vai resolver. Nada disso vai resolver. Eu imagino que o homem rico tinha dinheiro suficiente para mandar fazer todas as missas do mundo por toda a vida. Ainda assim, não resolveria o seu problema, porque Jesus diz claramente, e no inferno, não fala em purgatório, não fala e no purgatório. Jesus não fala assim, e no purgatório. A Bíblia nem fala em purgatório. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Estando em tormentos. Agora, a situação desse homem que estava no inferno, em tormentos, era cruel. Então, o que vai adiantar uma missa, uma reza, uma prece, uma vela acesa? O que vai adiantar? Não adianta nada. Nós só podemos mudar a situação, a nossa situação espiritual, a salvação da nossa alma, quando nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, nós temos condições de mudar. Você que está me ouvindo agora, talvez fique um tanto assim apreensivo, mas você não tem que ficar apreensivo, nem ficar com medo, nem ficar preocupado. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você tem certeza da sua salvação, então você está tranquilo. Você vai, quando você morrer, a sua alma, os anjos vão ir buscar a sua alma. Agora, se você não tem certeza, se você despreza a fé no Senhor Jesus, se você desconsidera, você acha que tudo é uma mentira, que é balela, que é conversa religiosa, etc, etc. Se você é um incrédulo, um ímpio, se você vive na injustiça, quando você morrer, pode ter certeza, a sua alma, o diabo que vai levar a sua alma. Porque quem vive na justiça, ou na última hora se converte à justiça, que é Jesus, então os anjos de Deus vêm buscar a sua alma. Mas quem morre sem ter vivido ou se convertido à justiça até a hora da morte, a alma desses é levada, ou são levadas, as almas são levadas para o inferno. É o diabo que ele vai levar a alma dele. Por quê? Porque serviu ao diabo, serviu à injustiça. Jesus só salva aqueles que um dia disseram, eu preciso da salvação, eu quero. Então estes que clamam ao Senhor Jesus são salvos. Aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem e praticam o pecado, quando morrem, a alma deles é requerida pelo próprio Satanás. E ele, Satanás, tem direito. Tem direito à alma dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas serviram ao pecado, serviram à injustiça, serviram ao próprio Satanás durante toda a sua vida. E, logicamente, a alma dessas pessoas pertence a Satanás. Mas aqueles que viveram na fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aqueles que viveram na fé no Senhor Jesus, viveram na fé, praticaram a justiça, viveram na justiça. Quando morrem, a alma deles é requerida pelo Senhor, que eles serviram durante a sua vida. Então veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, para onde vai a sua alma? Você sabe para onde vai? Por exemplo, eu vou dizer para você uma coisa. Nós todos enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. Todos nós. Todos nós. E é difícil realmente a salvação. É a coisa mais difícil que existe na face da terra. Não é difícil você ser rico, ficar rico. Não é difícil você conquistar alguma coisa, o impossível. Não, não é difícil. O mais difícil é a salvação da alma. E é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que quando a pessoa consegue, Jesus a chama de vencedora. Ela é vencedora.
Uma pessoa que consegue ser salva, vivendo neste mundo, e no final, quando passar para a eternidade, sua alma for requerida pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, pelo Senhor Jesus, então essa pessoa foi uma vencedora. Então, minha amiga, não adianta a gente vencer agora. Por exemplo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, então você está salvo agora. Você está salvo. Agora, como você vai viver o dia a dia, você vai enfrentar lutas, tentações, problemas, dificuldades, ódio. Enfim, você vai enfrentar um inferno nesse mundo. Você tem que vencer esse inferno. Se você não permanecer na fé até o dia da sua morte, então você perde e, consequentemente, não vai ser salvo. E, consequentemente, será um perdedor no inferno. Você quem decide a sua eternidade, a sua salvação. Você quem decide o seu destino final. Nós vamos colocar agora testemunhos de pessoas que venceram. Pessoas que venceram por causa de terem sacrificado suas vidas no altar. Mas a maior vitória que a pessoa pode alcançar nessa vida é a conquista, a salvação da sua alma. Vamos ouvi-las. Eu cheguei com um problema na minha vida espiritual, na minha vida, no meu casamento e na minha vida profissional. Meu marido era um alcoólatra e é importante ressaltar que eu vivi a minha infância com um alcoólatra que era o meu pai. E via muitas situações em que minha mãe apanhava dele, em que ela sofria, ele humilhava muito a minha mãe. E eu cresci num lar assim. E a mãe da minha mãe, que era minha avó, eu também presenciei em alguns momentos ela apanhando do meu avô em razão do álcool, que meu avô também era alcoólatra. Então, a última coisa que eu gostaria era de me relacionar com o alcoólatra. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu conheci o meu atual marido, o primeiro encontro que nós tivemos parecia um contrato de uma relação ali longínqua, em que ele colocava naquele contrato verbal que a gente estava ali conversando, tudo que eu buscava no homem. Então, ele buscava uma mulher séria, para um casamento, um compromisso sério. E eu ali depositei nele toda as minhas fichinhas, vamos colocar assim. No dia do nosso noivado, eu tive a triste surpresa de descobrir que ele era um alcoólatra, porque ele bebeu a festa inteira. Ali o chão se abriu e eu não acredito que eu estou vivendo a mesma situação que a minha mãe viveu. E ele decidiu parar de beber. E isso foi dia a dia, mês a mês, ano a ano, e ele tentando com a força do braço, e não conseguia. E eu mesmo sabendo dessa situação, me casei com ele na esperança de que ele ia parar de beber. E não aconteceu. Em relação à minha vida profissional, eu era formada e durante a minha formação eu trabalhava numa outra área que não era na área jurídica. Só que eu abri mão desse emprego para investir na área jurídica, porque agora eu achei agora formada com um certificado, com um título, eu vou ganhar muito mais do que eu ganhava. E outra frustração. E foi através do altar que me foi apresentado que ali começou a mudança, que eu digo que foi de dentro para fora. Quando eu cheguei tendo aqueles problemas, eu estava vivendo aqueles problemas, mas ali me foi apresentado um Deus vivo, um Deus que não estava lá em cima olhando e deixando eu aqui embaixo viver do meu jeito. Não, um Deus que me foi apresentado, um Deus que bastava eu crer, confiar, entregar a minha vida a Ele, que Ele iria transformar a minha vida. E a primeira vez que eu entrei na igreja, aquela palavra que foi dada de fé entrou e as coisas começaram a mudar dentro de mim. Aquele homem que era um alcoólatra, hoje eu tenho um marido presente. Nós temos a nossa filha que vê em nós um referencial, confia. Hoje eu tenho um lar, eu não tenho uma casa,
porque até então eu tinha até uma casa, hoje eu tenho um lar, de fato, em que que Deus me proporcionou uma fartura em todos os aspectos. Hoje eu tenho uma vida profissional e financeira transformada. Eu tenho meu escritório, na realidade nós temos em dois locais diferentes. Então eu tenho um escritório na Zona Sul e tenho um outro escritório na região da Paulista. Nós temos parte do prédio alugado. Hoje eu tenho uma casa que eu nunca imaginei ter na região sul de São Paulo. Tenho meu carro importado, meu marido tem o carro dele. Hoje eu pude fazer viagem internacional. Hoje nós comemoramos nosso casamento fazendo viagens. Deus me colocou, vamos dizer assim, numa vida que eu nunca imaginei que eu conseguiria ter. Ele me deu uma realidade de vida muito maior do que eu vislumbrava. Deus me colocou numa condição de empresária. Hoje eu dou emprego. Hoje eu tenho uma família que é uma bênção. Mas, acima de tudo, eu tenho dentro de mim o Espírito do amor, que me dá paz, que me dá, no meio de muitas situações de problema, porque eu tenho problemas, aliás, os problemas em algumas situações profissionais, por exemplo, são maiores, mas eu tenho equilíbrio e paz para resolver. E realmente houve uma transformação. Hoje a Érica é uma mulher transformada. Hoje a Érica é uma mulher sábia, tem um casamento, tem uma vida profissional, tem uma vida financeira, tem uma família. A Fogueira Santa representa para mim uma entrega total e completa. E não está ligada à questão, não é questão, não é papel, não é matéria, é entrega. Deus quer ver onde está o seu coração. E é na Fogueira Santa que você mostra onde está o seu coração. Meu coração está em Deus. Está na minha entrega total e completa no altar. Porque foi através do altar que Deus me deu a resposta. Jesus só dá o prêmio da salvação para aqueles que são vencedores. Os perdedores vão perder. Você tem que ser um vencedor. Mas para que você possa ser vencedor, você tem que ter o Espírito Santo. Ele que garante a certeza da nossa salvação. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.